Ser piedoso consistia em 3 práticas: a oração, o jejum e ajudar os necessitados. O termo piedade no grego significa buscar o conhecimento de Deus, entregar a nossa vida totalmente a Deus e glorificar o nome de Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas boas obras. Então, ser piedoso, quando nós falamos ser piedoso, significa nós nos dedicarmos em conhecermos cada vez mais a Deus, cada vez mais entregarmos o nosso coração a Deus, e cada vez mais glorificarmos o nome de Deus aqui neste mundo, pelo nosso bom testemunho. Então, isso é ser piedoso, quando nós temos o desejo de conhecermos cada vez mais a Deus, quando nós temos o desejo de nós entregar o nosso coração cada vez mais a Deus, quando nós temos esse desejo de cada vez mais queremos glorificar o nome de Deus aqui nesse mundo. Então isso vai ser o que nós chamamos de ser piedoso. Como então eu posso me tornar piedoso? Como que eu posso buscar cada vez mais a Deus de coração? Como que eu posso cada vez mais, cada dia mais, entregar o meu coração ao Senhor? Como eu posso cada vez mais glorificar a Deus nesse mundo, pelas minhas boas obras, pelo meu bom testemunho? Quando eu oro, quando eu jejuo e quando eu ajudo os necessitados. Então essa é a forma a qual Deus, Ele nos ensina para nós nos tornarmos pessoas piedosas nesse mundo. Nós já estudamos e meditamos no capítulo 6 de Mateus sobre o que é ajudar o necessitado ou o que é dar a esmola. Isso é uma prática que o Senhor nos instrui a nós separarmos parte da nossa renda para podermos fazer o bem para as pessoas, conforme uma necessidade justa daquela pessoa. Da mesma forma, nós aprendemos também sobre como orar, sobre buscarmos a Deus, como fazer as nossas orações, como orarmos da maneira correta. Então nós já vimos isso, porque nós estamos fazendo a exposição do Sermão do Monte. E agora nós vamos meditar sobre essa terceira prática piedosa, que é o jejum. Provavelmente muito pouco praticado por nós, talvez por falta de instrução, mas eu creio que a partir dessa noite que Deus ele possa nos dar graça para que essa prática do jejum seja algo participante da nossa vida aqui neste mundo. O termo grego correspondente para a palavra jejum é fome. Então, quando nós pensamos em jejum, nós pensamos o termo grego correspondente é fome. E outras expressões também são usadas como não comer pão e também como afligir a alma, ou seja, se humilhar diante de Deus para o arrependimento. Então, quando nós pensamos em o que é jejum, no grego é isso, é fome, não comer pão e nós nos humilharmos para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Na Bíblia, o único dia que existe na lei de Moisés, que é uma convocação ao jejum, está lá em Levíticos 16, do versículo 29, que é o dia da expiação. É uma convocação anual aos judeus para jejuarem. E se nós lermos lá, estava voltado também para o arrependimento de pecados. Então agora nós vamos ao texto em que nós acabamos de ler. E vamos novamente agora fazer a interpretação desse texto. Ele diz assim, Jesus no versículo 16: Quando jejuardes,
Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então Jesus, Ele vai nos ensinar como nós devemos fazer o jejum. Então ele diz assim: quando jejuardes, tanto no versículo 16 quanto no versículo 17. A ideia aqui de Jesus é que os seus discípulos, eles teriam momentos de jejum. Então ele diz: quando vocês jejuarem, depois quando vocês jejuarem. Então a ideia de Jesus é que a prática do jejum faria parte da nossa vida piedosa aqui nesse mundo. E ele então fala: olha, quando vocês forem então jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas, os religiosos da época. O que significa isso? Ele diz aqui que para eles não se mostrarem contristados. Contristado significa aparência de triste. O que acontecia naquela época? Os religiosos, os fariseus, ao fazerem os seus jejuns, eles se vestiam de pano de saco, se passavam cinzas em seu corpo, e ao fazerem aquele jejum, eles desfiguravam o rosto deles, eles ficavam tristes. Para quê? Para mostrar publicamente para as pessoas que eles estavam fazendo o jejum. Porque qual era a intenção desses homens ao fazerem jejum? Era receber a admiração, a glória das outras pessoas. Então a intenção que Jesus está falando aqui é a intenção errada do coração. Quando nós formos fazer qualquer coisa para o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor e nada para a nossa glória. Mas eles estavam buscando a sua própria glória. Então eles queriam mostrar para todo mundo, publicamente, que eles estavam sendo piedosos, que eles estavam jejuando. Então eles ficavam tristes, com a cara tristes, eles passavam cinzas no seu rosto, eles ficavam prostrados ao chão. Aqui diz que eles desfiguravam o rosto. Desfigurar o rosto, em outras traduções, é mudar a aparência. Eles mudavam a aparência deles para mostrar para as pessoas que eles estavam praticando piedade, porque eles queriam se mostrar piedosos para as pessoas. Eles queriam mostrar que eles oravam, eles queriam mostrar que eles davam doações, eles queriam mostrar que eles faziam jejum. Essa é a corrupção do coração do homem, buscar a sua própria glória e não a glória do Senhor. E Jesus vai dizer para eles: não busquem a glória de vocês, busquem a glória do Senhor. Se eu não me engano, foi o reverendo Augusto Nicodemos. Uma vez ele estava contando que ele foi viajar, eu não sei, não me engano se é para a Índia, não sei para onde que era. Ele chegou lá e lá havia muitos esses costumes, costumes religiosos daquelas cidades. Então ele chegou lá e havia na esquina um homem sentado em cinzas, um homem todo lá fazendo as suas meditações, um homem todo jogado lá. E aquele homem, aparentemente, ele se mostrava muito piedoso. Olha lá como que ele está, olha como que ele está vestido, olha como que ele está prostrado, olha as roupas dele, tudo rasgada. Olha aquele homem orando a Deus, e aquele homem ficava lá naquela esquina lá, fazendo aquela demonstração de piedade. E as pessoas passavam, davam as suas moedinhas, as pessoas passavam, davam as suas ajudas, e olhavam aquele homem e falou: aquele homem, ele é muito espiritual. E aí ele resolveu então tirar uma foto para mostrar, mostrando aquele homem. E na hora que ele foi tirar a foto, o que aquele homem: não, espera aí. O homem falou: deixa eu me arrumar aqui melhor, para aparentar mais piedade. Então naquele momento, aquele homem que estava lá, ele começou a se ajeitar mais ainda, para mostrar mais piedade, para quando tirar a foto, ele mostrar que ele era piedoso, mostrando
que toda aquela piedade, que toda aquela demonstração na esquina daquela cidade onde todo mundo passava e todo mundo admirava, era apenas uma encenação. Como ele diz aqui, apenas uma hipocrisia. Hipocrisia era apenas um ator de teatro. E assim estava acontecendo com os religiosos daquela época. Eles mostravam a sua religiosidade de forma exterior, não para glorificar a Deus, não para buscar a Deus, mas para ter admiração das pessoas, admiração dos homens. Como diz aqui, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então Jesus diz: em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa? A admiração, a glória dos homens, porque de Deus nada receberiam. Então Jesus diz no 17: agora você é diferente. Tu, porém, discípulo meu, quando você jejuar, você vai ungir a cabeça e lavar o teu rosto. Qual que era o costume daquela época? A pessoa, quando acordava, levantava, ia trabalhar, ela ungia a cabeça. O óleo era usado como um gel para nós, um creme, e a pessoa passava aquele óleo para arrumar o seu cabelo, para dar um brilho no seu rosto, e lavava o rosto. Então a pessoa ia trabalhar, ia fazer os seus afazeres. Então o costume naquela época era esse: a pessoa ir e ungir e passar aquele gel. Não é assim que nós fazemos? Nós vamos trabalhar, nós nos arrumamos, fazemos a barba, passamos um gel e nos aprontamos para ir, né? Com alegria. Imagina você chegar lá no teu trabalho, tudo de qualquer jeito, triste, o teu patrão falou: não, pode ir embora para casa. Então nós chegamos lá, felizes, alegres, e Jesus fala o que para nós? É da mesma forma. Quando vocês forem jejuar, vocês não precisam de mostrar para as pessoas que vocês estão jejuando. Vocês não vão ficar tristes. Vocês vão ficar com aparências de que estão tristes, contristados. Não! Levanta, penteia o cabelo, lava o rosto, que agora você vai buscar ao Senhor de coração, e o Senhor vai ouvir a tua oração, o teu clamor. Por isso, esteja feliz. E ninguém precisa de saber que você está jejuando. Então ele fala no 18: com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e somente ao teu Pai, que em secreto, Ele vai te ver, Ele vai te ouvir. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então Jesus aqui, ele vai mostrar para nós, para a igreja, como jejuar, da forma correta em que nós então devemos jejuar. E diante disso nós vamos iniciar. Talvez nós temos muita pergunta. Eu queria deixar bem prático essa pregação dessa noite, para nós estarmos aqui entendendo a respeito do jejum e podermos praticar assim que possível. Então nós vamos começar a aprender o que não é jejum. Jejum não é algo místico. Muitos de nós viemos de igrejas pentecostais, neopentecostais, e que tratavam o jejum como algo místico, algo sobrenatural, algo... E não é nada disso. Jejum não é nada místico, não é algo místico. Jejum também não é um talismã, não é um de boa sorte. Vou fazer jejum para ter uma boa sorte, para dar certo. Jejum não é um talismã. Jejum também não é uma barganha com Deus. Eu vou fazer jejum para receber de Deus. Também não é barganha. Nós não fazemos barganha com Deus. Jejum não é uma barganha. O jejum também não tem poder em si mesmo. Não existe poder no jejum. Existe poder no Deus que recebe o nosso jejum. É Deus quem tem poder e não o jejum. É Deus quem manifesta o poder e não o jejum como fim em si mesmo. O jejum também não é uma autoflagelação, algo sacrificial, é um sacrifício, né? A pessoa se flagela para fazer jejum, a pessoa sofre para fazer jejum. Jejum não é isso, não é uma autoflagelação, não é aquele sofrimento, vou fazer jejum, agora é o momento em que eu vou sofrer, não é isso, não é uma autoflagelação. Jejum também não é algo meritório. Eu faço jejum
depois que eu faço o jejum, agora eu mereço algo de Deus. Eu mereço algo, porque eu fiz jejum. Também não. Jejum não é nada meritório. Jejum também não é dieta para emagrecer. Eu vou aproveitar que eu estou gordinho, quero emagrecer, já vou fazer um jejum e já emendo tudo numa coisa só. Não é. Jejum não tem nada a ver, o jejum bíblico, com algo para emagrecer. E jejum também não é para a glória dos homens. Existe um episódio na Bíblia que havia uma pessoa endemoniada, uma criança, se eu não me engano, um jovem, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. E logo vem Jesus e expulsa o demônio daquele homem. E Jesus, quando chega, ele vai criticar a incredulidade daqueles discípulos. E ao final, os discípulos vão perguntar para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E Jesus vai responder: porque aquela casta de demônios só saem por meio de oração e jejum. E eu queria também já exemplificar e explicar a respeito desse texto. O que significa isso? Muitas pessoas acham que o poder está na oração e no jejum, como se orasse e jejuasse, então teria o poder. Mas dentro do contexto, tanto daquele texto, como do contexto bíblico, o que Jesus ele está ensinando, que a falta de oração e a falta de jejuar enfraquece a nossa fé e nos torna incrédulos em muitas situações. Se você ler o texto, você vai ver que Jesus critica a incredulidade. E provavelmente a incredulidade no coração daqueles homens surgiu devido à falta de oração e à falta de jejum. Mostrando que a oração e o jejum, ele fortalece a nossa fé para nós podermos então servir ao Senhor. Nós vemos ali que Jesus ele está falando da necessidade da oração e do jejum para que a nossa fé ela fosse fortalecida no Senhor. Então, quando nós jejuamos, quando nós oramos, o que acontece? A nossa fé ela é fortalecida. Em alguns casos difíceis, em alguns casos que nós passamos em nossa vida, casos que nós sabemos que há uma necessidade maior de termos fé, diante de tamanha dificuldade daquele assunto ou daquela circunstância, nós sabemos que será necessário nós orarmos muito e jejuarmos. Porque para enfrentarmos aquela tribulação, aquela luta, nós deveremos ter uma fé constante. E não apenas hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. E nós temos uma fé constante para podermos então vencer aqueles problemas. Então a oração e o jejum vai fortalecer a nossa fé em Deus, para nós crermos em Deus. Também nós vemos também a respeito da oração do fariseu, que está em Lucas 18. O fariseu, ele sobe ao templo para orar, e o que acontece? Lá nós vemos que o jejum, ele refletia como algo meritório para aqueles religiosos. Aquele religioso, o que acontece com aquele fariseu? Ele foi ao templo orar, e ele orava ao Senhor, de si para si, e falava: Senhor, eu não sou como as outras pessoas, eu não sou tão mal contra as outras pessoas, porque eu jejuo 2 vezes ao dia, eu mereço, eu sou melhor. Então, os fariseus, os religiosos, eles usavam a forma do jejum para o seu autopromoção, para os seus méritos, para mostrar e serem vistos pelos homens, para a ostentação das suas práticas piedosas. Então eles diziam: eu não sou como aqueles, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou melhor do que aquelas pessoas. Então naquela época,
os fariseus, os religiosos, eles estavam usando o jejum como uma forma de mérito. Eu mereço, porque eu jejuo. Eu sou melhor, ostentação, do que os outros, porque eu jejuo. E nós vimos que essa forma do que eles estavam vivendo, os fariseus, dessa ostentação, dessa forma, Jesus os condena, falando que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então essa era a visão naquela época, também a respeito do jejum pelos religiosos. E também como o irmão aqui fez na abertura, Isaías 58, eles estavam jejuando, os judeus estavam jejuando, e os judeus então começam a questionar a Deus: Senhor, nós estamos jejuando, por que o Senhor não está nos respondendo? Por que o Senhor não está nos abençoando? Eu não entendo, olha aqui, eu não estou comendo nada, eu estou ficando sem comer, eu estou aqui prostrado, como um junco, como um bambu, eu estou prostrado ao chão, eu estou curvado ao chão, olha aqui a minha situação, eu estou aqui jejuando há tempos, e o Senhor não tem me respondido, o Senhor não tem ouvido a minha oração. Então o Senhor vai responder para eles: olha, esse não é o jejum que eu espero. O jejum que eu espero não é que vocês passem fome. Acho que está dando uma microfonia, tá? O jejum que eu espero de vocês não é que vocês passem fome. O jejum que eu espero de vocês não é um jejum que vocês ficam prostrados ao chão, com vestidos de pano de saco. O jejum que eu espero de vocês é que haja uma mudança no coração de vocês. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo a encenação do jejum, mas no momento do jejum, eles continuavam praticando as suas atividades do dia a dia. Eles continuavam fazendo o mal para as pessoas. Eles continuavam brigando com as pessoas, ali fala, espancando os seus funcionários. Mas eles estavam fazendo jejum. E o profeta então vai falar: olha, o jejum que o Senhor quer de vocês não é um jejum de aparência, mas é um jejum que traga mudança em seus corações. E é isso o que o Senhor, Ele espera também de nós. Então nós temos algum desses modelos na Bíblia a respeito do jejum. E a partir de agora eu vou começar agora a falar sobre mais na prática o que é o jejum. O que seria então um jejum bíblico? Nós vamos agora ficarmos bem atentos ao que seria o jejum, porque eu creio que todos nós, a partir de hoje, teremos prazer e entenderemos como jejuar. Então, o jejum na Bíblia, ele implica em uma total abstinência de toda comida por um certo período de tempo. Naquela época, costumava durar de horas até dias. E no caso da água, a abstinência era provavelmente voluntária, porque como nós vemos no grego, jejum é com respeito à comida, fome e comer pão. Então provavelmente a água era voluntária. Se a pessoa ela quiser fazer jejum também de água, comida e água, ou só de comida, a água é voluntária, aí cada um decide. E o jejum, ele deveria ser acompanhado sempre, durante todo o período, de oração, leitura da palavra e de meditação, reflexão sobre a nossa vida. Então isso é um jejum, é nós nos abster de toda forma de alimento durante um determinado período de tempo. E durante esse determinado período de tempo, nós permanecermos em oração, leitura da palavra e meditação, reflexão, pensar sobre Deus, sobre a nossa vida, sobre o que Deus tem feito, sobre a eternidade, fazer uma reflexão sobre a nossa vida.
Então, no momento de jejum, é necessário ter essas 3 coisas. Não há uma frequência estabelecida pela Bíblia para jejuar. Então, nós devemos jejuar quando sentir que o jejum vai nos ajudar a orar e a buscar a Deus mais intensamente. Então, a Bíblia não fala, olha, quantas vezes nós temos que orar, quantos dias nós temos que orar, não fala. Mas ela diz, nos apresenta, que conforme nós sentimos a necessidade do jejum, então nós fazemos o jejum. Naquela época, os judeus, eles faziam 2 vezes por semana o jejum, mas eles tornaram uma disciplina por eles mesmos, certo? Aquilo virou uma religiosidade deles, já não tinha mais nem propósito naquilo que eles faziam. O jejum também, ele é um preparativo para a oração. É o momento em que nós ficamos sem nos alimentar do alimento, para nós passarmos a nos alimentarmos de Deus. Então isso vai preparar o momento para a nossa oração. Vai mostrar a nossa dependência por Deus. O quanto nós somos mortais. E o quanto nós estamos viciados nas coisas deste mundo. Somente no momento em que nós paramos com tudo, é que nós vamos entender o quanto nós estamos viciados pelas coisas deste mundo. Nós estamos viciados, quando nós olhamos para a nossa vida, celular, trabalho, afazeres, festas, lazer, encher a barriga de comida. Quando nós fazemos o jejum, nós começamos a perceber que nós estamos cheios das coisas desse mundo. E nós percebemos quantas coisas nós temos nos enchido das coisas desse mundo. E esse momento do jejum, então, vai fazer nós fazermos essa reflexão. Como nós temos nos portado nesse mundo, como nós temos nos alimentado nesse mundo, como nós temos vivido nesse mundo. Talvez nós estamos viciados com tudo o que há nesse mundo. E o jejum, ele vai fazer isso conosco. Ele vai nos chacoalhar, ele vai mostrar para nós que nós estamos cheios das coisas desse mundo e que é necessário nós deixarmos por certo tempo de tudo o que há nesse mundo para buscarmos somente a Deus, somente o Senhor. Devemos parar com tudo e ficarmos somente com Deus. É colocar a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa vida na direção correta. É começar a refletir onde precisamos de mudar, qual o caminho mau a abandonar. É se esvaziar daquilo que nós não precisamos, para nos encher daquilo que realmente nós precisamos. Quando nós analisamos, nós estamos entupidos de coisas que nós não precisamos. E por causa das nossas atividades, da nossa correria, do nosso trabalho, nós não percebemos isso. E continuamos cheios do mundo, nos alimentando do mundo, como se nós precisássemos daquilo para viver. E o jejum, ele vai fazer o quê? Ele vai nos mostrar que muitas vezes nós não precisamos de nada daquilo. O que nós precisamos realmente, que nós estamos tanto correndo, nós precisamos de quê? De Deus. Corremos atrás do mundo e não vamos a Deus. E o jejum, ele vai começar a revelar isso. Vai mostrar para nós, olha, por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu estou correndo tanto? Por que eu fico tanto nas mídias sociais? Por que eu estou buscando tanto das coisas deste mundo? Sendo que eu preciso de tão pouco. Vocês lembram de Marta e Maria? A Bíblia fala que Marta, Jesus estava lá na casa dela, mas Marta ficava correndo de um lado para o outro, em muitos afazeres, e Maria estava ajoelhada, deitada aos pés de Jesus, e o Senhor Jesus fala para quê? Marta, Marta, está ansiosa, correndo atrás de muitas coisas. Olha, Maria, uma coisa só é necessária, e Maria encontrou. O jejum, então, ele vai nos trazer essa reflexão, essa luz
da nossa vida. Ele vai nos desentupir de muitas coisas que nós não precisamos desse mundo. O jejum, ele faz parte das disciplinas espirituais que nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, isso é o jejum bíblico. Então, quando o jejum deve ser feito? O jejum na Bíblia era orientado a ser feito quando a pessoa ela estava quebrantada. Ela de repente ela estava lá e ela quebrantou o coração. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Então quando o coração dela é tocado, ela é quebrantada, ela fala, não, eu não quero. Eu quero Deus agora. É o momento então que ela vai se preparar para fazer o jejum. Quando há tristeza no coração, passando por momentos de tristeza, estamos tristes, angustiados, sofrendo, é o momento então que nós vamos agora nos preparar para fazer o jejum. Aflitos, a minha alma está aflita, eu não sei o que fazer, está um vazio no meu coração, está uma tristeza. O que é isso? Provavelmente é falta de Deus, muito do mundo, pouco de Deus. É o momento então que eu vou me preparar, para quê? Para fazer o jejum. Em meio a calamidades, guerras, terremotos, calamidades, fome, está acontecendo calamidades. O que eu vou fazer? Eu vou também agora me preparar para jejuar, para invocar o nome do Senhor, para permanecermos firmes em tempos difíceis. Então também diz que é orientado também a jejuar nesses tempos. Com relação também ao desejo de obter algo. Talvez nós temos o desejo de obter alguma coisa, de acontecer alguma coisa que nós desejamos, algo que é uma necessidade, que nós precisamos, há uma necessidade. De repente o irmão está desempregado, eu preciso trabalhar, tenho uma família, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar em jejum. Para quê? Para Deus fortalecer a minha fé, porque nós vamos ver, o mundo está mal, o mundo está em crise, e eu preciso de ter fé, para entender que Deus está comigo, para Deus me direcionar o meu caminho. Eu não sei por onde ir, tantos caminhos a seguir. Senhor, me direciona. Jejum, quando eu tenho algo, conversão de um familiar, tenho algo a pedir ao Senhor, algo que é lícito para nós pedirmos, algo que é uma necessidade, algo que é certo. Então nós vamos o quê? Jejum, para Deus nos fortalecer nesse pedido, para Deus nos ajudar, para Deus nos mostrar, diante de momentos de pecado, não estou conseguindo vencer aquele pecado, jejum, Senhor, mortifica a minha carne, eu quero vencer esse pecado, não consigo mais carregar esse pecado comigo, eu quero vencer, Senhor, me ajuda, jejum. Quando nós passamos por problemas de política, problemas de imoralidade, problemas de situações difíceis, dilemas da nossa vida, Senhor, dilema, a minha vida, eu já não estou entendendo mais sobre a minha vida, eu já não quero mais viver, Senhor, o que está acontecendo? Céu, eu não estou tendo mais fé para ir para o céu, eu não estou entendendo mais, eu não estou com os olhos mais para o céu, o que está acontecendo comigo? Nós passamos por dilemas, nós passamos por momentos de incredulidade, todos falham, é o momento do jejum, vai jejuar, vai pedir ao Senhor, Senhor, para me fortaleça, abra os meus olhos, com relação a isso, conversão de familiares, e tudo mais. Então, para todos esses dilemas, essas coisas, então havia a orientação para o jejum. Importante entender que todo o jejum precisa de ter um propósito. Naquela época, já não havia mais propósito para os fariseus. Eles jejuavam 2 vezes constantemente por jejuar. Mas a Bíblia vai nos ensinar a respeito de propósito. Temos que ter um propósito. Eu vou jejuar pelo quê? Por quê?
Por qual causa? Por minha causa, pela causa do irmão, pela causa do meu filho, pelo Brasil, pela minha cidade? Pelo que eu vou jejuar? Então, o jejum, ele é sempre vindo com propósito. Tem que haver um propósito. Agora nós vamos ver como é o jejum na prática. Então, como colocar isso na prática? Então, o jejum na prática. Vou jejuar amanhã. Como que é feito? Então, o jejum na prática é separar um tempo para nós buscarmos a Deus em oração, por um período de mortificação do nosso corpo e quebrantamento da nossa alma, para nós clamarmos a Deus e confessar os nossos pecados. Então é o momento que nós vamos tirar para isso. É o momento em que nós vamos nos abster de todo tipo de alimento, para nós buscarmos somente a Deus. Não é eu deixar de comer e ir trabalhar, isso não é jejum. É eu abrir o jejum, olha, Senhor, estou colocando minha vida em jejum, agora eu vou trabalhar, e você chega às 6 horas da tarde, Senhor, estou entregando o meu jejum. Isso não é jejum bíblico. O jejum é uma constância do começo ao fim. Iniciou o jejum, você permanece em oração, você permanece lá afastado dos afazeres do dia a dia, você vai se dedicar somente ao jejum. Então, vou fazer jejum nesse dia. Que dia? No dia da folga, quem trabalha, no dia em que não tem afazeres, é o momento em que você então vai preparar para o jejum. Esse negócio de apresentar jejum e desapresentar jejum do manhã para a noite, não é jejum bíblico. Eles, conforme eles faziam jejum, eles ficavam em constante oração durante todo o momento do jejum. É nós deixarmos de nos alimentarmos do pão para nos alimentarmos de Deus. Então, enquanto nós não comemos o nosso alimento cotidiano, nós vamos comer do pão do céu, nos alimentarmos de Deus. Então, durante todo o período do jejum, deve haver a abstinência temporária de alimentos, por questões espirituais, para que a nossa carne ela seja contida, e os nossos desejos sejam dominados. A nossa carne, ela grita, os nossos desejos são como lobos vorazes. Então o momento do jejum é o momento que vai dominar a nossa carne. Dominar. Agora você vai quietar a carne. Agora você não vai falar a carne. Agora você não vai gritar. Agora você vai obedecer a Deus, carne. É o momento do jejum. É o momento em que vai ser dominado a nossa carne e os nossos desejos por conta da abstinência. O jejum, ele deve ser acompanhado de oração, leitura da palavra e meditação. E também deve ser acompanhado com mudança de vida e atitude de transformação do nosso coração e comportamento. Então é acompanhado tanto de oração, meditação e leitura da palavra, como de mudança de comportamento, como o Senhor fala para Isaías. Não apenas orar e depois sair daqui e continuar igual estava. Não, é mudança. Senhor, eu estou entrando em jejum para o Senhor mudar o meu coração. Que mau testemunho é esse que eu estou dando? Que mal é esse que eu estou fazendo? Que ações é essa que eu estou fazendo? Senhor, muda o meu coração, refreia o pecado em mim, Senhor. Então o momento do jejum é o momento em que nós vamos pedir ao Senhor, e isso deve vir acompanhado desse desejo. Não é igual aos judeus. Senhor, estamos fazendo um jejum aqui, mas saía dali e espancava o funcionário, brigava, xingava. Mas que jejum? O Senhor fala, que jejum é esse? Onde que está escrito que isso é jejum? Vocês estão aqui pano de saco, joelhado, mas o coração de vocês é terrível. Na hora que vocês saem, vocês fazem coisa pior do que fazia antes. Então o Senhor fala, vocês precisam de preparar o coração de vocês para que haja mudança. Então o jejum verdadeiro, ele é acompanhado de mudança. Se não mudar as nossas atitudes, se não mudar os nossos pensamentos, o nosso coração, não é jejum. O reverendo Heber Campos Jr., ele diz assim: jejum é se abster de todo alimento,
Jejum não é privar daquilo que é supérfluo. Eu vou fazer um jejum de chocolate. Não, para com isso. Jejum de chocolate, Coca-Cola. Não é privar daquilo que é supérfluo, essas coisas, mas é daquilo que é extremamente necessário. Não é abrir mão daquilo que eu gosto, mas daquilo que é necessidade. O que ele está falando? Que é aquilo que realmente vai nos fazer permanecer de pé, o alimento mesmo. Não é de algumas coisas que eu gosto, mas daquilo que é necessário para o meu corpo. É o momento em que eu deixo de me alimentar daquilo que é realmente necessário para o meu corpo, para que eu possa agora me alimentar do Senhor, do pão do céu. Já estamos terminando. Importante saber que o jejum na Bíblia, ele é sempre ocasional e momentâneo. Quando nós olhamos para o jejum, é algo ocasional, é algo que nós estamos passando e atravessando naquele momento, em que nós então somos conduzidos por Deus a jejuar, naquele momento. Passou-se o momento, terminou-se o jejum, e a nossa vida ela continua, prossegue. Então o jejum ele é sempre, não é agora eu vou jejuar toda semana. Para quê? Porque eu vou jejuar. Não, tem que ter um propósito. O jejum é sempre ocasional, momentâneo, e para certos períodos de tribulação, para Deus nos dar direção e livramento, para Deus nos ajudar. O jejum é nós abstermos de algo bom para recebermos algo melhor. Tem que ser proposital, tem que ter um propósito, e dedicar o seu tempo completo em oração. O jejum ele vem para nos humilhar. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: e quando comemos o alimento normal, nós nos alimentamos do símbolo do pão do céu. Então, quando nós estamos nos alimentando, nós estamos nos lembrando do símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, nós nos alimentamos do próprio pão do céu. John Piper diz que jejum é fome de Deus. As pessoas no Antigo Testamento, eles demonstravam a sua dor e a sua tristeza jejuando. Quando houve as pragas de gafanhoto em Joel, quando o filho de Davi nasceu doente, quando houve a destruição de Jerusalém, Neemias jejuou. Então demonstravam a sua dor e a sua tristeza jejuando. O jejum é uma demonstração exterior daquilo que está dentro do nosso coração. No momento do jejum, nós devemos nos isolar de todas as atividades do dia a dia, de tudo. Quando nós vencemos o desejo de comer, nós estamos preparados para vencer as outras coisas. É nos humilharmos diante do Senhor, é reconhecer que nós não podemos fazer, e que não está em nós o poder. Então é o momento em que eu vou até Deus, para que Deus me ajude. Então esse é o jejum da Bíblia. É dessa forma que nós devemos jejuar, é dessa forma que nós devemos fazer, dessa forma. E por que nós não temos o costume de jejuar hoje? Nós não temos o costume de jejuar por causa da nossa indiferença. O pecado nos cega. Olha quantas crises nós estamos enfrentando. Olha as epidemias. Olha os vícios. Se você sair daqui de tardezinha à noite, você vai ver quantos viciados pela rua. Crescentes. Olha as escolas, ideologias. Olha a nossa política corrupta. Olha quantas catástrofes, terremotos que temos enfrentado. Olha, temos tido fome em vários lugares, perseguição por parte dos cristãos, nos cristãos, e tudo isso deveria tocar em nós. Mas o que acontece? Nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos abastados, temos fartura, temos tudo, e acabamos nos tornando indiferentes com relação ao próprio jejum. Para que eu vou jejuar? Eu tenho tudo,
tenho comida, trabalho, roupa, casa, olha como que eu estou abastados. E essa indiferença é por causa disso que nós não desejamos o jejum, porque nós somos indiferentes às necessidades alheias a nós, e essa é a causa, e o pecado nos cega disso. Você lembra quando havia lá no Bom Samaritano, havia aquele homem caído no meio do caminho? Então passa lá 2 homens religiosos, o sacerdote e o levita, vê aquele homem caído pelo caminho e passa de largo. A indiferença, o pecado faz isso com o nosso coração, nos torna indiferente. O cara estava caído, precisando, morrendo, mas a minha vida está boa, eu tenho tudo. E nós não somos muitas vezes tocados pela necessidade do próximo ou outras circunstâncias. Qual o resultado? Por quanto tempo deve durar o jejum? Também na Bíblia não há uma especificação clara da duração. O jejum dos judeus costumavam acontecer do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então, durante todo esse período de tempo, eles ficavam em jejum e constante oração. Em alguns casos, duravam dias, conforme a necessidade. Então, o jejum também da mesma forma, não há uma especificação de tempo. Então, é o propósito que nós colocamos diante do Senhor, diante das nossas possibilidades, que nós fazemos diante do Senhor. E qual o resultado do jejum? O jejum, ele nos torna sensível e tira a frieza espiritual do nosso coração. Ele fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus, nos traz discernimento, quebrantamento, dependência de Deus. E o Senhor Jesus diz que haveria uma recompensa. Deus nos abençoaria quando fizéssemos o jejum. Esse é o resultado do jejum. Nos tornar sensíveis à voz de Deus, tirar a frieza espiritual do nosso coração. É o momento em que nós paramos de nos alimentar com as coisas materiais deste mundo e vamos nos alimentar naquele momento somente de Deus. Eu quero ouvir a Deus, eu quero falar com Deus, eu quero refletir a minha vida nesse mundo com Deus, eu quero ler as Escrituras para Deus falar comigo. É esse momento, é o momento em que nós vamos nos dedicar somente ao Senhor. Quanto aos irmãos que têm problemas de saúde e não podem jejuar, o que devem fazer? Tão importante quanto o jejum, meus irmãos, é o que acompanha o jejum, que é o coração quebrantado. Então façam o jejum com moderação, de acordo com as suas possibilidades. Tem irmãos que não conseguem ou não podem, por conta da saúde, fazerem jejum a longo espaço de tempo. Então façam conforme as suas possibilidades. E façam de que forma? Da mesma forma, com o coração quebrantado no momento do jejum. Conclusão sobre tudo isso, meus irmãos. O jejum, ele é importante para nós entendermos que durante o momento do jejum nós devemos estar em oração, leitura da palavra e meditação, para que nós possamos refletir sobre nosso tempo curto de vida aqui neste mundo. O jejum, ele vai trazer isso até nós. Ele vai nos mostrar a respeito de tudo isso, dessa reflexão da nossa própria vida. E eu venho aqui à igreja incentivar os irmãos à prática do jejum, a nós praticarmos, a isso passar a fazer parte da nossa vida espiritual. Muitas pessoas passam por problemas tão difíceis e elas querem a solução, mas elas não querem o Deus da solução. O jejum é para nos aproximar de Deus, é para nós pararmos de nos alimentar das coisas deste mundo e passarmos a nos alimentar somente de Deus, daquilo que é santo. E é isso que nós precisamos. É isso que muitas vezes nós precisamos fazer em nossa vida.
deixarmos um pouco tantas coisas. Eu vejo pessoas se dedicando tanto ao seu trabalho, trabalham todos os dias da semana, trabalham altas horas durante o dia, acorda de manhãzinha e vão até de noite. Mas quando se refere a Deus, nunca tem tempo. Deus sempre é o último de suas vidas. Deus sempre fica por último em seus corações. E o jejum, ele vai nos fazer refletir sobre isso em nossa vida. Porque nós estamos correndo tanto atrás das coisas deste mundo. Estamos nos dedicando tanto às coisas passageiras desse mundo. E daquilo que é eterno, nós pouco temos nos dedicado. É tempo, irmãos, de nós nos tornarmos cristãos piedosos, para podermos enfrentar dias maus nesse mundo, para podermos enfrentar as dificuldades desse mundo. Nós temos inúmeros inimigos desse mundo, temos as hostes do mal, espirituais, as trevas, temos um mundo cheio de pecado, cheio de tentações, temos o nosso coração enganoso, nós temos muitas coisas para enfrentarmos nesse mundo, e a nossa jornada, ela não é curta, ela é longa, são anos e anos até o Senhor nos chamar. E para nós permanecermos no Senhor, nós devemos buscar a Ele, nós devemos ir até Ele, nós devemos abrir o nosso coração para Ele, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nós devemos de parar de depender tanto das coisas deste mundo, e passarmos a buscarmos o Senhor com o nosso coração. Olha, analisem as suas vidas, analisem o seu dia a dia. Quantas horas você trabalha nesse mundo? Quantas horas você fica nas redes sociais? Quantas horas você ora? Quantas horas você busca o Senhor? Como tem sido a nossa corrida neste mundo? Nós temos mamado mais o mundo do que a Deus. Nós temos nos dedicado mais ao mundo do que a Deus. Nós temos deixado Deus de lado. E o Senhor diz para nós irmos até Ele, para nós amarmos Ele de todo o nosso coração, para nós buscarmos Ele enquanto nós podemos encontrar. E é o tempo, igreja. O mundo está se afogando, o mundo está chegando ao seu fim. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Você acha que vai até quando? Quando essa próxima geração assumir este mundo, nós estaremos completamente perdidos, se Deus não estiver conosco. Estaremos como nos dias de Sodoma e Gomorra. Somente a família de Jó, em uma cidade, era santa. Você consegue imaginar isso? Que talvez daqui a alguns anos, somente lá a tua casa, a tua família, será uma família santa, em meio a uma cidade inteira ímpia e corrompida. Você consegue enxergar que será como nos dias de Noé, a qual Noé era o pregador da justiça, e nenhum homem conseguia mais se converter, porque amavam este mundo. E Noé pregava, Noé fez a arca, Noé por 100 anos ministrou ao Senhor. Mas o mundo comprava-se, vendia-se, dava-se em casamento. As pessoas amavam o mundo, amavam a comida, amavam os bens materiais, amavam o trabalho, amavam tudo menos a Deus, até o dia em que a justiça do Senhor se cumpriu com o dilúvio. Irmãos, vocês acham que isso é brincadeira? Olha quantos estão se desviando, olha quantos estão parando na fé, olha quantos estão virando as costas para Deus. Quantas pessoas você conhece, que um dia já ouviram falar sobre Cristo, que um dia estiveram sentados ao teu lado numa igreja, e hoje se desviaram, estão na imoralidade, no pecado, estão fazendo coisas abomináveis diante do Senhor. Percebe-se, nós estamos em um ciclo de fim, não sabemos se será o último fim, mas nós sabemos que nós estamos próximos de um fim. Prepara-te, igreja, é tempo de nós mortificarmos a nossa carne, é tempo de nós renunciarmos às nossas vontades, é tempo de nós deixarmos de nos alimentarmos por este mundo para nos alimentarmos de Deus. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem sido misericordioso conosco. Nós poderemos estarmos no oba-oba aqui hoje, nós poderemos estar derrubando todo mundo no chão, nós poderemos estarmos fazendo aqui propósitos financeiros para você ficar rico, mas nós estamos aqui falando de algo tão sério, a tua eternidade. Nós precisamos de nos alimentar do Senhor,
Então nós não vamos conseguir permanecer de pé nesse mundo. O alimento que nós comemos hoje, do nosso dia a dia, do nosso pão aqui dessa terra, mais cedo ou mais tarde, ele vai deixar de nos alimentar, já não vai fazer mais diferença na nossa vida. Mas quando nós nos alimentarmos do pão do céu, esse será eternamente, esse permanecerá para sempre conosco, e seremos consolados por Deus eternamente. É tempo de nós voltarmos ao Senhor, é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, é tempo de nós abrirmos o coração ao Senhor, e o jejum é uma forma disso, de nós enxergarmos que nós estamos cheios do mundo, e precisamos nos esvaziar do mundo para nos enchermos de Deus. Não tem como nós sermos cheios do mundo e sermos cheios de Deus ao mesmo tempo. O Senhor Jesus diz: não tem como servir a dois senhores, ou há de agradar a um e desagradar o outro. Não tem como servir a Deus e as riquezas, a Mamon, ao Deus do dinheiro, ao Deus deste mundo. Por isso, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, para o Senhor nos ajudar nessa tarefa tão árdua e difícil. Não é fácil. A nossa carne não quer. Nós estamos viciados nesse mundo, e nós não queremos tirar a mão do celular, não queremos parar de comer, não queremos parar de trabalhar, não queremos parar com nada. É o momento de nós refletirmos: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou me dedicando totalmente a esse mundo, e muito pouco ao Senhor. E os anos estão passando, eu estou envelhecendo, eu estou me tornando pó. Olha as rugas. Sabe o que é ruga? Ruga significa que você está se desfazendo, o teu corpo está se desfazendo, você já começou a virar pó e não está percebendo, e nós continuamos amando o mundo. Mas o Senhor, Ele quer nos mostrar para nós que Ele é o verdadeiro pão, e que aquele que comer dele nunca mais terá fome, aquele que beber dele nunca mais terá sede. Por isso vamos orar nesse momento, para que Deus nos dê graça diante dessa palavra.